Neville Goddard Universo Quântico apresenta hoje a palestra Guardar o Sábado, de 3 de março de 1967. Você encontrará esta noite uma noite muito prática e, ainda assim, profundamente espiritual. E Deus viu tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Deus descansou no sétimo dia da obra que havia feito. Gênesis 1 versículo 31 ou 2 versículo 2. Agora nos é dito que este sétimo dia é o dia que o homem deve observar. Faz parte do ato criativo de Deus. O autor desconhecido desse versículo que acabei de citar conecta o sábado com um ato criativo de Deus. E sem ele não há criação. E o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus e nele não fareis nenhum trabalho. Aqui está um ato criativo. Se um mandamento for tratado de forma imaginativa, então todos os mandamentos deverão ser tratados da mesma maneira. O Antigo Testamento é uma profecia de tudo o que deve acontecer no indivíduo, cumprida no que temos como Novo Testamento. O Novo Testamento interpreta o Antigo, e não o contrário. Você não pode entender o Velho sem o Novo. Quando o tempo foi cumprido, ele se desdobrou no indivíduo e temos o que é conhecido como Novo Testamento. No Novo Testamento temos um dos 10 mandamentos analisado para nós. Não cometerás adultério. Mas eu digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo já cometeu o ato de adultério com ela em seu coração. Mateus 5 versículo 27. Ele cometeu o ato olhando com desejo, e isto é, imaginar o ato e desejá-lo é ter realizado o ato, quer você o tenha feito fisicamente ou não. Bem, esse é um mandamento. Por que pegar todos os 10? Isto nos é dado no Sermão da Montanha. Bem, aqui somos chamados a guardar o sábado. Nele você não fará nenhum trabalho. Então o que é o sábado? Primeiro de tudo ele cria. E Deus é invisível. Deus chama o que não se vê como se existisse, depois guarda o sábado, e o invisível se torna visível. Romanos 4 versículo 17. Aquilo que era subjetivo torna-se objetivo somente pela guarda do sábado. Então imagino a cena exatamente como eu gostaria que fosse, perfeita, para mim perfeita. Não seria maravilhoso se fosse verdade? Agora, posso guardar o sábado? Todos nós o quebramos de manhã, à tarde e à noite. Neste próximo domingo, milhões de cristãos, hoje, ao pôr do sol, o judeu ortodoxo está guardando o sábado. A partir do domingo, milhões, centenas de milhões de cristãos irão, assim chamados, guardar o sábado. Eles não estão guardando o sábado. Ouça as palavras, antigamente, quando você não conhecia a Deus, você estava escravizado por seres que por natureza não são deuses. Mas agora que você conhece a Deus, ou melhor, que você passou a ser conhecido por Deus, como você pode voltar atrás? Você observa dias, meses, estações e anos. Temo ter trabalhado em vão por você. Gálatas 4 versículo 10. Então achamos que guardamos o sábado. Ontem fui ao meu barbeiro e encontrei um engraxate, um rapaz muito legal, ele é diácono na igreja dele, então sempre contamos uma boa piada juntos e ele certamente conhece muitas piadas. Eu disse: Hal, como vão as coisas? Ah, ele disse. Passei o dia inteiro de domingo na igreja. Fui à igreja e depois do culto fomos para casa e tomamos café e bolo, o bolo mais maravilhoso que eles fizeram. E ele está me contando todas essas coisas. E de lá fomos para outro culto. Só cheguei em casa para jantar às 18h30. O dia inteiro entregue a Deus. Ele passou na igreja. Ele pensou que guardava o sábado. Eu não discutiria com Henry. Ele não sabe o que eu faço. Há muito tempo que frequento o mesmo barbeiro, há anos e anos, mas Henry não é o primeiro engraxate que ele teve. Mas aqui está Henry, ele é diácono na igreja e acha que guarda o sábado indo à igreja. Mas ele não está sozinho.
Minha irmã acha que ela guarda o sábado indo à igreja no domingo e que tudo deve ser feito. Pois quando eu era menino, certas coisas não podiam ser feitas no sábado. Quando entrei no teatro como dançarina, adorava tocar em Boston porque não podíamos dançar aos domingos. Então a gente ia lá no final de semana ou uma semana, só trabalhávamos 6 dias, foi pago por 7, pois isso fazia parte do contrato. Você recebia por 7, mas a lei não permitia que você dançasse no domingo, então, sendo dançarina, tínhamos folga no domingo. Todos os cantores e comediantes simplesmente nos odiavam no sábado à noite porque éramos pagos no domingo. A mesma coisa acontecia na Filadélfia, você não podia dançar na Filadélfia no domingo. E você volta, agora eles modificaram. Lembro-me de que no estado de Nova York, começaram a falar sobre jogos de domingo. Aqui está o beisebol. Você não pode jogar beisebol na cidade de Nova York no domingo, a não ser que comece depois das 2 da tarde, para levar as pessoas à igreja. As barras só podem ser abertas depois da 1. Você pode beber, tudo bem, mas só depois da 1 da tarde em um pub, porque então você não iria à igreja. Então, quem está enganando quem? Isso é o sábado. Você não pode abrir o bar antes de. Você pode abri-lo no domingo, mas não antes de levá-los à igreja. E então, isso é guardar o sábado. Não tem nada a ver com o sábado. A Bíblia é o livro mais prático do mundo, se você entender do que ela está falando. Portanto, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Estas são as palavras, não é apenas o Senhor, mas o Senhor seu Deus. Nele você não deve fazer nenhum trabalho. Agora eu te digo isso e agora vou ilustrar. Uma amiga minha me escreveu uma carta e aqui está a carta dela. Eu vendo casas. Tenho uma casa vazia à venda e a necessidade de venda desta casa é grande. Eu imagino. Acho que é fácil agora, porque provei que imaginar cria realidade. Já fiz isso inúmeras vezes, então fica cada vez mais fácil para mim chegar ao fim de um ato imaginal, que implica a realização do meu desejo, e depois descansar. É fácil. No entanto, neste caso, voltei atrás e me perguntei qual deles seria o comprador. Pensei nesse, naquele, e quando me peguei pensando em um comprador, então não estou descansando no final. Se eu tivesse ido até o fim e a casa fosse vendida e as pessoas estivessem na casa e fosse um relacionamento maravilhoso e feliz, então o que estou fazendo pensando em um comprador? Então eu me pegava no decorrer do dia pensando em qual deles estaria interessado, este comprador, aquele comprador ou outro comprador. Essa foi uma confissão de que eu não estava realmente morando e descansando naquele estado. Então ela disse: aquele 7º dia. Isso é algo difícil de manter. Agora, ela disse, no dia 22 de fevereiro, faz apenas uma semana, há pouco mais de uma semana, tive esses 3 sonhos na mesma noite. Só percebi o relacionamento deles na manhã seguinte, quando os escrevi. Aqui está meu primeiro sonho. Sonhei que dirigia até minha casa e, quando cheguei, uma voz me disse: "O que você está fazendo aqui?" A casa foi vendida e está sendo vendida porque você queria que ela fosse vendida. No sonho me senti um pouco inquieto. A casa foi vendida e aqui estou eu dirigindo até a casa, sem dúvida por causa da minha preocupação. Mas a casa foi vendida, portanto, o que você está fazendo aqui, e ela foi vendida porque você desejava que ela fosse vendida. Agora a cena muda e eu tenho outro sonho e estou fervendo arroz. Estou ansioso para fazer o arroz instantaneamente, então, em vez de deixar o arroz de molho até ficar preparado, coloco-o em uma panela com água e começo a fervê-lo, e estou exigindo que o arroz seja fervido e pronto imediatamente. Diante dos meus olhos está feito, instantaneamente feito. Então eu provo um caroço disso. É difícil e sem gosto. É uma bagunça, disse ela. Estas são as palavras dela. É realmente uma bagunça. Então me pego preparando feijão.
Sinto que tenho todo o tempo do mundo, então pego o feijão e coloco de molho. Eles chegam ao ponto de serem levados ao extremo, eles agora estão grandes, cheios e estourando, e então eu os coloco e os fervo em uma chama bem lenta. Parece que tenho o tempo todo e eles saem e são deliciosos. Quando os provei não podiam ser mais saborosos, estavam lindos. Então vi os 2 pratos juntos, o feijão que tinha sabor e aparência perfeitos e depois o arroz que estava sem gosto. Antes de acordar, pensei, e não é estranho que ambos parecessem levar o mesmo tempo. Isso que eu estava tão ansioso para terminar, o arroz, e o outro, que parecia relaxar e ter tal tempo, e ambos pareciam levar a mesma quantidade de tempo. Então acordei e escrevi os 3 e não percebi a relação do sonho até escrevê-los. Então eu lhe digo novamente, na Bíblia, Deus, seu maravilhoso eu sou, o Pai em você, fala com você através do sonho. Ele instrui você. Ele lhe diz o que você está fazendo. Ele mostra o que você está fazendo e permite que você veja e aprenda como corrigir. Aqui você tem uma casa para vender. Você foi até o fim e vê as pessoas ocupando e estão felizes com isso, portanto, a venda acabou. Você fez a venda. Você se encontra no decorrer de um dia violando o sábado. E que promessas são feitas nas Escrituras para aqueles que guardam o sábado, promessas fantásticas para todos, porque faz parte do criativo. Então você pega qualquer. Tudo isso é possível para Deus. Quero dizer o Deus em você. Não estou falando de um Deus no espaço, de um Deus no tempo, estou falando do único Deus, o Deus que se tornou você para que você se tornasse Deus. Estou falando daquele Deus, que é o único Deus. Ele está em você como sua maravilhosa imaginação humana. Mas aqui está um ato criativo e estes 10 mandamentos devem ser interpretados de forma imaginativa. Você cometeu adultério? Que adultério? Não sou casado, não me perdi. Você não tem. Você não passou por nenhuma pessoa neste mundo e não desejou conhecê-la e despi-la? Bem, sendo homem, sem dúvida, sim. E para não discutir sobre isso, em vez de dizer que sim, sem dúvida sim, sem dúvida sim. Mas eu falo pela humanidade. Falo por todo homem nascido de mulher, se ele tiver algum sangue. Mas falo também por qualquer mulher nascida de mulher, que ela fez a mesma coisa. Então todos nós infringimos a lei. Bem, violamos o sábado e o violamos a cada momento. Não quebro outro mandamento do adultério. Na minha idade você não quebra. Quando você é jovem e tudo está explodindo dentro de você, você quebra isso de manhã, à tarde e à noite. Mas hoje, na minha idade, quebro o sábado com mais frequência, muito mais frequência, do que quebro o ato, o mandamento. Não cometerás adultério. Mas o mandamento é para todos. Não cometerás adultério. Agora, se o pensamento ocupar a mente e não for realmente urgente, como a venda de uma casa, posso guardar o sábado lindamente. Neste caso, e ele está aqui esta noite, ele disse. Quando nosso filho mais velho, quando ele tinha cerca de 2 anos, sua mãe e eu discutimos a possibilidade de mandá-lo para uma escola preparatória no leste, e foi Phillips Exeter. Bem, eu conheço Phillips Exeter. Nunca fui lá, mas é uma escola preparatória maravilhosa. Mas eles se perguntaram na época. Eu me pergunto como faríamos isso? Falando e pensando puramente em termos de finanças, como faríamos isso? No entanto, isso foi há aproximadamente 11 anos. No intervalo, disse ele, juro que nunca pensei nisso. Eu não pensei nisso. O menino está estudando em uma escola pública aqui na Califórnia. Ele é brilhante. Ele está completamente ajustado à vida. Ele é tudo o que desejávamos, um rapaz brilhante, da escola pública daqui. Então não falamos sobre isso no intervalo, mas pensei naquela época, há 11 anos. Minha esposa é uma Lowell de Massachusetts, disse ele, talvez você conheça o nome. Bem, eu certamente conheço os Lowell de Massachusetts,
E você leu as obras de M. Lowell, não leu? Todos vocês já ouviram falar dos grandes educadores, os Lovells de Massachusetts. Bem, aqui, ele pensou. Minha esposa é uma Lowell, a mãe dela é uma Lowell e a prima da avó da criança era diretora de Exeter. Ele pensou na época que era Phillips Exeter. Acontece que não era Phillips Exeter, mas Andover Exeter que esse parente era o diretor. Bom, pensamos que talvez por causa desse contato ele pudesse conseguir uma bolsa de estudos. Agora, isso foi há 11 anos e nenhum pensamento passou pela minha cabeça desde então. Nós não discutimos isso. Nunca pensei nisso, juro que não. Ontem. Agora recebi esta carta desde que falei com você na última terça ou segunda-feira, quando quer que fosse. Desde então recebi esta carta. Ainda ontem recebemos esta oferta para nosso filho de Andover, Phillips Andover, uma bolsa de estudos. Ele discutiu isso há 11 anos e guardou o sábado. Não era algo urgente, eles não se importaram. Não se manda uma criança para Andover com 2 anos de idade. Ele tem que atingir a maioridade para poder ir para lá, então no intervalo não foi urgente, não foi preocupação deles. Para que pudessem discutir o assunto quando ele tivesse 2 anos e guardar o sábado. E então, de repente, ele aparece no mundo, e o que parecia ser algo tão repentino é apenas o surgimento de uma continuidade oculta. Foi implantado lindamente, sem pressão, pois não havia motivo para preocupação. Levaria pelo menos 11 anos antes que ele pudesse atingir a maturidade para aparecer em uma dessas 2 grandes escolas preparatórias. Bem, apareceu, e agora foi-lhe oferecida uma bolsa de estudos para Andover, para a melhor escola preparatória para rapazes deste país, e ouso dizer, do mundo. Então aqui, ele guardou o sábado involuntariamente. A senhora que me escreve esta história sobre os 3 quebrou, mas pegou, e então a profundidade do seu próprio ser falou com ela e lhe disse como ela estava quebrando aquilo e lhe mostrou como corrigi-lo. Aqui estavam 2 pratos. Demore, não se preocupe. Primeiro, ela deve fazer isso agora. Deixe estar. O comprador está chegando. Ele tem que vir. E não surgirão problemas após a compra. Vai ficar tão gostoso, vai ficar tão perfeito. Mas depois de forçar a venda, você terá vários motivos, eles não podem fazer os pagamentos, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo e inúmeras coisas acontecerão, é todo o saboroso arroz duro. E a outra, o comprador vai adorar tanto que vai se perguntar como Deus pode ser tão gentil e maravilhoso com eles, representado pelos feijões que ela. E no mesmo intervalo de tempo. Então você faz isso e julga que é perfeito. Portanto, não importa o que você queira neste mundo, você simplesmente o cria da mesma forma que o Deus em você criou todo o vasto universo. Não estou falando de 2 deuses. Quando falo do Deus em você, estou falando do mesmo Deus que criou e sustenta todo o vasto universo. Há apenas um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Apenas um, não há 2. Portanto, a própria coisa foi trazida do nada. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse, e o invisível se torna visto. Portanto, o Deus no homem faz a mesma coisa. Quero ter sucesso, e vou nomear isso, brincando com a ideia, como seria? Suponha que fosse verdade? E então você cria uma cena que implica que é verdade e aceita a realidade desse estado imaginal. Bem, agora deixe-me guardar o sábado. Aqui está um ato criativo, mas não será concluído até que o sábado seja guardado. Então eu deixo cair um ovo. Do lado de fora da minha janela neste momento pombinhas estão fazendo ninhos. Aqui estão eles. Eles voam, voltam, se beijam o tempo todo que estão juntos. Eles estão sempre fazendo amor. E há algo lá. Mas há momentos em que eles precisam sair para se alimentar, momentos em que alguma outra coisa os leva embora. Então eles deixam com a certeza de que o ninho está lá.
O pequeno ovo está sendo aquecido quando eles estão lá, e quente o suficiente para ainda manter uma certa energia dentro dele. Um dia a casca vai quebrar e sairá uma pombinha. E assim, você e eu, confiantes, simplesmente imaginamos um estado, não me importa qual seja o estado. Agora posso lhe dizer, você pode dizer. Bem, suponha que agora ele morra esta noite e não tenha percebido isso? Não há morte. Você se pergunta, por que este, aquele e aquele outro têm começos tão diferentes no mundo? Porque isto não está de todo a começar, você não começou no ventre de sua mãe e não termina na sepultura. Todo este vasto mundo. Eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos. E então, nesse intervalo. Quando me é dado esse intervalo de tempo para criar? Eu produzi coisas horríveis e coisas adoráveis. E então, se eu sair, como o mundo chama de morte, eu não morri. Como lhe foi dito? Nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as profundezas nem o ponto alto, nada pode me separar do amor de Deus. Romanos 8 versículo 38. Mais nada na eternidade poderia me separar do amor de Deus. Então aqui estou, fui trazido pelo amor. Você nunca teria feito nada se não tivesse amado. É isso que nos é dito no livro da sabedoria. Nada que você teria feito se não tivesse amado. E nada pode me separar do amor de Deus. Aqui, sou colocado em um mundo para criar como meu pai cria e, finalmente, desperto como meu próprio pai. E assim, esta noite posso sair com um desejo não realizado, e acho que estou guardando o sábado relativo a isso. Não importa, vou perceber, pois ainda estou no mesmo mundo, um mundo tão real quanto este. É tão solidamente real quanto isto. E eu vou realizar isso. Todos os meus sonhos virão até mim, acontecerão no mundo para onde eu vou. Portanto, se eu abandonar agora, não importa o que aconteça, ainda compreenderei tudo o que guardo no sábado. Então aqui, os mandamentos não devem ser entendidos como coisas que você fazia anteriormente quando não conhecia a Deus. E não volte atrás, como alguns fazem. Alguns já vêm aqui há muito tempo, então um golpe atinge a família, e eles voltam e encontram conforto no conceito mais ortodoxo, e voltam, e lá cantam seus lindos hinos no domingo e pensam que estão mantendo o sábado. No entanto, eles provaram o princípio de que a imaginação cria a realidade. Mas um golpe atinge a família só para sacudir a árvore e algumas coisinhas caem, e eles não têm raízes suficientes para sustentá-las e voltam atrás. Então ouça as palavras, estas são as palavras do capítulo 4 de Gálatas. Antigamente, quando vocês não conheciam a Deus, houve um tempo em que eu não conhecia a Deus. Vocês estavam escravizados por seres que por natureza não há deuses. Versículo 8. Como as estrelas, como folhas de xícara de chá, como ossos de macaco, como qualquer coisa fora de Deus, mas qualquer coisa fora de Deus. Quando recorro a Ele para meu conforto, estou me afastando de Deus. Quando não o conheci, recorri a tudo no mundo que me oferecesse algum conforto. Mas agora que você conhece a Deus, ou melhor, é conhecido por Deus, como pode voltar atrás? Então voltamos. Agora ele diz como voltamos. Vocês observam dias, e meses, e estações, e anos. Bem, sabemos que observamos dias. Sabemos que observamos meses. Este é agora o período da Quaresma, é um período, nós o observamos. Muitos não vão comer isso, não comeriam aquilo, e eles têm uma pequena fase e vão abrir mão de alguma coisa para a temporada. Quem odiava? Como meu cunhado, ele não gostava de picles, desistia de picles. Abria a mão de alguma coisa. Quando você é chamado a desistir de algo que você gosta, bem, você não pode desistir de nada. Mas todos eles fazem isso. Bem, no ano passado ou no ano retrasado eles tiveram um ano, o ano ecumênico e nós o adoramos. Chamamos isso de um ano. Portanto, temos meses, estações, dias, todos os tipos de coisas que adoramos.
Então isso por si só lhe diz que não importa quem eles sejam, eles não conhecem a Deus. Se ele se autodenomina Papa, Arcebispo, ou o pequenino que esfrega o chão, se fizerem isso, não conhecem a Deus. Qualquer pessoa que observe um dia, um mês, uma estação ou um ano. É contado tão claramente nas Escrituras no capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Então, se você fizer isso, bem, então você não sabe. Agora, se eu fizer isso, mesmo que quebre, ainda poderei saber e depois voltar a fazer isso. Ela quebrou. Mas Deus é um Deus misericordioso. Se eu fosse puro, nunca saberia que existe um Deus misericordioso. Sei que serei puro como meu Pai Celestial é puro, pois isso é obrigatório. É dito a você em Levítico. Você deve ser santo, pois seu Pai. Pois eu, seu Deus, sou santo. Você deve ser santo. É uma obrigação, você não pode escapar disso, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Agora, você é instruído a igualar isso no Sermão da Montanha. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não tenho dúvidas de que tal perfeição deve vir, tal santidade deve vir, porque, através desta afirmação, tenho a potencialidade. Eu possuo a potencialidade de me tornar como Deus, de me tornar um com Ele, ou Ele não poderia dizer: você deve ser perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Ele confessa que ainda não sou quando faz a afirmação, mas também me diz que possuo a potencialidade de me tornar tão perfeito e, portanto, como Deus. Então, quando Levítico me diz: você deve ser santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo, aqui está uma promessa. Eu sei que farei isso. Então eu quebro o sábado. Eu volto quebrado, e aí ele é misericordioso, então ele me conta por dentro. E ele me mostra arroz e me mostra feijão. Ele fala comigo. O que você está fazendo aqui? A casa está vendida. Agora ele me conta por que foi vendido. Porque você o desejou. A fonte da ação é o desejo. Eu desejo. Desejo sucesso. Bem, essa é a fonte da ação. Quem desejou? Bem, eu desejei. Bem, qual é o nome dele? Eu sou, esse é o nome dele, eu sou. Então eu quero ter sucesso. É Deus em mim me pedindo para criar esse estado. E então eu crio e julgo perfeito. Oh, é perfeito. Eu crio uma linda casa onde seria maravilhoso morar naquela casa. E então, eu vejo isso em minha mente. Mas não tenho dinheiro, não tenho meios de construí-lo, mas posso ver isso claramente na minha mente. Não seria maravilhoso se fosse verdade? Agora guarde o sábado e não se preocupe com dinheiro. Não importa o que aconteça ou como aconteça, apenas guarde o sábado em relação a isso. Isso acontecerá. Mas posso lhe dizer que isso acontecerá, você viverá nisso e então se cansará disso. E então você a deixará cair como uma folha, exatamente como uma folha. Uma amiga minha, falando de uma folha. Essa afirmação maravilhosa que o pai dela contou para ela quando ela era criança e ela por sua vez me disse que eu poderia contar para minha filha. Se você tivesse apenas $1 e fosse necessário gastá-lo, faça-o como se fosse uma folha seca e você fosse o dono de florestas ilimitadas. Viva assim, como se fosse verdade. Gaste-o como se fosse uma folha seca e você fosse o dono de florestas ilimitadas. E você descobrirá que o suprimento virá como a floresta deixando cair a folha para você gastar, se for necessário. Portanto, apegar-se a isso é falta de confiança na abundância de Deus e em sua capacidade de produzir constantemente. Deus é um Criador. Ele não fez o mundo e depois adormeceu profundamente e descansou. Cada vez que imagino, Deus está agindo. Se estou com medo, é a ação de Deus, pois Deus é minha atividade imaginal. Então minha imaginação é Deus. Então, toda vez que imagino, Deus está em ação. Então, onde ele está descansando?
Aquele que zela por Israel, dizem, não cochila nem dorme. No entanto, deve haver aquele momento de descanso relativo àquele que considerei perfeito. E assim, Deus o criou e eis que era bom, e muito bom. Então Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. Agora, esse sétimo dia pode chegar neste momento, quando alguém me pergunta algo e eu me pergunto como seria se você pudesse me dizer, em vez de pedir, que me dissesse que você tem. Como seria? E então esqueça completamente, esqueça completamente. E então, quando você me contar amanhã ou no próximo mês ou no próximo ano ou sempre que você me contar sobre esse assunto, eu esqueço completamente que guardei o sábado. Mas nada vem a mim a não ser que eu o chame, então sempre que eu precisar, seja agora ou nos incontáveis anos que virão, só poderei atender aquilo a que guardei o sábado. Pois o sábado faz parte do ato criativo de Deus. Então, quando isso acontecer, posso não relacioná-lo com nada que tenha feito, mas não poderia acontecer a menos que eu guardasse o sábado relativo a isso. Então, quando as guerras vierem. Há quanto tempo eu imaginei isso? Meu secretário, que já se foi há alguns anos, na verdade, morreu em 1946, Jack Butler. Ele nasceu no noroeste de Seattle. Ele costumava ter pesadelos baseados no terror amarelo de William Randolph Hearst. Ele leu, acreditou e veria os japoneses atravessando a Baía nadando. Ele realmente os veria em seu. E acordaria histérico, acordaria neste pesadelo. Bem, tivemos uma guerra com o Japão, eles atacaram primeiro. Mas em sua mente, ele estava tão confiante de que W.M. Randolph Hearst estava dizendo a verdade. Ele estava vendendo jornais. Se ele pudesse pegar um homem como Jack Butler e publicar uma manchete histórias, e fazê-lo comprar pasta de dente, portanto, fazer com que os fabricantes de pasta de dente usassem seu meio. Assustar as pessoas primeiro e depois vender-lhes outro item assustador. E isso é toda a imprensa. E então, você guarda o sábado, nós guardamos o sábado, em relação a alguma coisa. Eu sugeriria a você que guardasse o sábado em relação à promessa de Deus. Sua promessa é que você nascerá de novo, porque você deve nascer de novo. No capítulo 3 de João, se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Versículo 3. É a nova era. Você continuará. Você não morrerá, mesmo que os homens te chamem de morto, você não morrerá. Portanto, guarde o sábado em relação à promessa eterna de Deus de que você deve nascer de novo. Como? Bem, Deus está cumprindo essa promessa no fundo da minha alma. Mas você aceita, mesmo estando na prisão, mesmo fazendo isso, aquilo ou aquilo, e parece uma coisa horrível, julgada pelos padrões humanos, ainda assim guardar o sábado em relação à promessa. Você deve nascer de novo, portanto, nascerei de novo e continuarei cegamente na suposição de que nascerei de novo. Agora, há milhões no mundo que pensam que nasceram de novo, porque tiveram uma pequena mudança, aparentemente, uma mudança de alguma pequena ação externa. Vi no Sunday Times de hoje, no Sunday Times de Nova York, vem toda semana, bem, atrasou um dia, chegou hoje, e este homem, um membro da Igreja Batista, em alguma parte da Virgínia, acho que foi chamado Bristol, Virgínia, ele acabou de ser preso por invadir a igreja e recebeu 7 anos por invadir a igreja. Os presbíteros da igreja disseram que ele só foi batizado naquele mesmo dia. Ele foi batizado na igreja. No mesmo dia após o batismo, ele viu uma grande oportunidade de ganho pessoal e invadiu a igreja. E as pessoas pensam que o batismo significa alguma coisa. Não tem nada a ver com a realidade. Só existe um batismo, o batismo do Espírito Santo, quando você está na presença do Cristo ressuscitado, e ele o abraça, e você é incorporado ao corpo dele, e você é um com o corpo de Cristo. Ninguém com olhos mortais vê você. Eles veem a mesma roupa que viram antes. Mas você dorme nesse corpo, acorda nesse corpo e anda nesse corpo. Embora você esteja doente, embora seja isso, aquilo para o outro, o corpo que você realmente é o corpo de Cristo ressuscitado,
e nenhum olho mortal o vê. Mas você sente, vê e conhece o ser que você é. Isso é batismo, batismo do Espírito Santo. Depois você percorre toda a série de acontecimentos de Cristo ressuscitado, do nascimento, a ressurreição, a descoberta da paternidade e tudo o que diz respeito a Jesus Cristo. Agora guarde o sábado em relação a ele, e você descobrirá que ele virá sobre você tão repentinamente quanto este autor, este estudioso, veio sobre este pai e mãe para seu filho, que agora é elegível para ingressar em Andover. Então, nada acontece por acaso neste mundo. Existe uma lei por trás de tudo no mundo, ou não há nada por acaso. E então, se você é isso, aquilo ou aquilo, tudo começou em algum lugar e alguém guardou o sábado relativo a esse ato. Porque o óvulo mais fecundado do mundo, se eu olhasse para ele e quebrasse e não deixasse descansar até o intervalo normal de tempo, ele não conseguiria quebrar a casca e sair. Então me dê a ideia mais perfeita, claramente fecundada, agora quebre sem descansar, e então é um ovo amassado. Então eu digo a todos, sonhem nobremente, sonhos gloriosos e nobres, e então descansem em relação ao estado que vocês podem julgar perfeito. Ouça as palavras. E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1 versículo 31. E Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. Gênesis 2 versículo 2. Agora, a palavra sábado, que é o sétimo dia, que é perfeição divina, é 7 nas Escrituras, perfeição divina. O sábado significa cessar, desistir, estar no fim. Sempre o fim, estar no fim. Eu sempre começo pelo final. Vejo toda a vasta coisa como se fosse verdade, e então descanso no fim, e o fim determina os meios pelos quais o fim será cumprido. Mas devo descansar no final e guardar o sábado. O Salmo 1 começa com uma bênção, uma bem-aventurança pronunciada sobre aquele que guarda a lei de Deus. Isto faz parte da lei. Bem-aventurado aquele que se deleita na lei do Senhor. Porque em tudo o que faz terá sucesso. Salmo 1 versículo 1, 3. Começa com esta maravilhosa bem-aventurança pronunciada sobre o homem que pode guardar o sábado. Faz parte do ato criativo. Que você não pode fazer mais, você conseguiu. E a coisa toda é de completo alívio. De todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais sentido. Então, você realiza um ato criativo e chega ao clímax e então há alívio. E não há prazer comparável a esse momento de clímax, de alívio. Você não pode continuar com o ato, está feito. Bem, agora, você pode guardar o sábado depois de atingir o clímax? Você viu isso claramente em sua mente, ou você construiu uma cena que implicaria a realização de um sonho, e você chega ao clímax completo em seu amor pelo que aconteceu, ou bem, então você deixa cair. Você fertilizou e está tudo feito. Você cuida dos negócios do seu pai, criando outras coisas. Não esperando ansiosamente, como o prato de arroz, mas andando como o prato de feijão, com todo o tempo do mundo para esperar. Sai e faz um trabalho muito mais maravilhoso do que o momento de ansiedade do prato de arroz. Que carta maravilhosa! Não posso agradecê-lo o suficiente. Se você levar a sério a lição que você tem esta noite na carta dela e na história do sábado. Vou levar para Nova York e contar para quem vier. Contarei isso onde quer que eu vá para mostrar-lhes o verdadeiro significado do sábado. Pois Deus falou nela e para ela, e revelou através dela o verdadeiro significado do sábado. É por isso que peço que compartilhe comigo todos os seus sonhos e visões, porque somos encorajados pela comunhão um do outro com Deus. Não é uma pessoa de fora falando, é do fundo da sua alma, dizendo-lhe o que ela fez e o que deveria fazer. É instrução. É um Deus misericordioso. Não te machuca, não te mata, apenas te mostra o que você está fazendo. E o outro, lembrou-se, e me disse em sua carta. Juro que no intervalo nunca falei sobre isso com minha esposa.
O menino estava indo bem na escola, agora frequentava a escola pública local e era extraordinariamente inteligente, e aí vem a bolsa de estudos, uma oferta para ingressar na Phillips Andover, uma excelente escola preparatória. Então peço que você faça isso, porque hoje à noite, amanhã à noite, quem sabe? Fazemos nossas saídas com base na ligação e podemos ir hoje à noite. Aqui está Henry Lucy. Li o obituário em Murray, no noticiário, entre todas as coisas, na coluna de esportes do Times, de Murray. E falando de escritores maravilhosos. Bem, não sabia que de Murray escrevia para ele. Durante 14 anos ele trabalhou com Henry Lucy. Ele disse. Henry Lucy me ensinou jornalismo. Ele disse. Há um mês eu o conheci. Eu estou indo para Houston para ver esses dois primatas quebrando os miolos um do outro e Lucy estava indo para outro lugar. Ele disse. Lucy nunca se preocupou com ninguém que foi despedaçado. Ele disse que isso não era novidade. Se eu chegasse e dissesse que acabei de ver uma mulher cortada em duas, isso não seria novidade para Lucy. Se uma guerra continuasse e milhões fossem mortos, isso não é novidade, faz parte da estrutura do mundo. Mas encontrar um vaso antigo que alguém criou, ou encontrar uma imagem antiga que foi restaurada, o artista que poderia restaurar a antiga obra-prima, isso excitou sua mente. Agora ele disse. Aqui está um homem que pegou emprestados $85.000 e os transformou em 400 milhões. Sua revista hoje, a revista Time, 5 milhões por semana, aqui está a Life, 8 milhões e meio por semana, ele tem a Sports Illustrated, ele tem fortuna, e ele começou com um empréstimo de $85.000. Ele veio da China para cá aos 14 anos. Ele nasceu na China, filho de ministros presbiterianos que eram missionários. Só saiu da China aos 14 anos, veio para cá e depois estudou em Yale, foi considerado o rapaz mais brilhante da sua turma. E seu parceiro que começou com ele foi considerado o mais propenso a ter sucesso. Ele morreu em 29. E então Lucy continuou. E aqui estava essa coisa. Pois bem, ele foi ao banheiro, teve um ataque cardíaco fulminante e saiu deste mundo, deixando essa coisa fantástica para trás para que outros continuassem. Mas se essa foi a sua vida, como Murray disse que foi, ele avançou para um mundo, e ele não nasceu do alto, ele não pode entrar no reino dos céus, e então ele estará em um mundo como este. Mas que sonhos nobres ele plantou, se isso realmente é verdade para o homem, que um vaso antigo, provando que alguém foi criativo há incontáveis séculos atrás, se essa era sua mente, que ele foi incendiado por ela, e se alguém poderia restaurar uma grande obra-prima e trazê-la de volta ao seu estado quase original, e essas coisas dispararam aquela mente, bem, então, o que ele estaria fazendo agora? Criando desta maneira. Esse é o homem, aprendendo a criar. Estamos todos aqui apenas para sermos como nosso Pai e nosso Pai é um Criador. Isso é tudo que ele é um Criador. Ele cria do nada, chama algo que não é como se fosse, e aquilo que não era visto torna-se visível, pois ele guarda o sábado. Então aprenda esta noite a guardar o sábado em relação aos seus filhos, mesmo que eles estejam passando pelo inferno, ou pensem que estão, e passando por isso e fazendo bagunça, tudo bem, então aprenda a guardar o sábado. Porque somos filhos do Deus Altíssimo. E não passamos por uma situação difícil? Mas ele, no fundo da nossa alma, está guardando o sábado em relação ao que prometeu. Você deve nascer de novo. Pois não o estamos conquistando com a nossa criatividade. Ele está guardando esse sábado em relação a nós, e nenhum poder no mundo poderia nos separar do amor de Deus. Leia nos últimos 3 versículos do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Nem a morte, nem a vida, e ele menciona todos os poderes que o homem poderia imaginar, podem nos separar do amor de Deus. Romanos 8 versículo 38. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora alguma pergunta, por favor? Pergunta. Algumas das coisas que eu crio não ficam tão boas quanto eu esperava. Isso depende do estado quando eu as crio?
Resposta: não, meu querido, você cria exatamente. O que acontece é exatamente o que você pegou. Se eu tirar uma foto e imprimir, quando sair não será o que eu esperava, mas o que tirei. Em outras palavras, foi exatamente isso que eu peguei. Eu montei tudo e esperava algo melhor do que isso, mas não montei a estrutura melhor do que aquela que peguei. Então, quando acontece e parece que não é o que eu gostaria que fosse, foi apenas o que eu peguei, de qualquer maneira. Eu poderia ter melhorado antes de pegá-lo. Eu poderia ter gasto um pouco mais de tempo e feito tudo perfeito, exatamente como gostaria que fosse, mas eu estava ansioso para tirar algum tipo de foto, e na minha ansiedade tirei o inacabado. Mas não poderia ser diferente do que eu tomei, não poderia. Pergunta: algo que não consigo entender. Eu li todos os seus livros sobre criar um ato imaginal, noite após noite. E você faz isso repetidamente até que ele se manifeste. Agora, outras vezes você diz imagine um ato talvez uma vez e então você diz para esquecer e ele se manifesta. Resposta: bem, minha querida, eu já disse isso diversas vezes. Talvez não tenha feito isso recentemente. Mas anos atrás, na cidade de Nova York, eu dedicaria 5 dias por semana, entre 1 e 5 horas, para entrevistas pessoais. Não faço isso desde que saí de Nova York e não vou retomar, é muito cansativo. E assim, chega de contatos pessoais, chega de entrevistas pessoais para mim, apenas o meu mundo social. Mas fiz isso durante anos. Mas eu descobriria que pegaria alguém e depois me perderia completamente no atendimento de seu pedido. Então outro viria. Dei ao outro toda a minha atenção, e o próximo, minha atenção total, e o próximo. Até o fim. E o sucesso foi fantástico, porque deixei todo mundo cair completamente quando eles passaram por aquela porta e desceram de elevador. Eles saíram da minha mente tanto quanto caíram do elevador, e todos obtiveram resultados porque eu não estava preocupado. Ou eu acredito ou não acredito. Mas eu acreditei. Se eu acreditei, então com o que estou preocupado? E então, se alguém me ligasse e dissesse, você sabe, fulano de tal. Eu desliguei, coloquei na mesa, bati na cara dele. Eu não discutiria isso com eles por telefone. Não concordamos com isso? Então o que você está fazendo? Eu larguei. E pode ser que tenha sido isso que simplesmente impediu por um momento a minha guarda do sábado relativo a eles. Mas os resultados vieram, um após o outro, porque não fiquei preocupado depois de fazer isso. Se a imaginação cria a realidade, o que estou fazendo violando o sábado? Portanto, no seu caso, em vez de pegar um e torná-lo um grande problema, pegue 5, pegue 6 e pegue um após o outro, onde você pode abandonar os outros. Você já viu uma galinha trazendo seus pintinhos? Ou você coloca um monte de ovos? Talvez ela tenha um monte. E talvez saiam 10 e 2 estejam confusos, e daí? São 10. Então pegue mais de um e leve um monte de coisas lindas deste mundo. Você nem saberia que um não saiu. Por hoje é só. Obrigado.